Irmãos, hoje a gente vai fazer uma leitura da passagem do Apocalipse 12. Vamos meditar hoje a mulher vestida do sol do Apocalipse 12. Em nome de Jesus, que Deus venha nos abençoar, que nos trazer um renovo, revelação verdadeira, no poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém. E viu-se uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E quem podemos entender quem é essa mulher, né? Em Gênesis 37, 9 e 10, fala a respeito do sonho que José também teve parecido, né? Mostrando aí a astrologia, os astros, contando essa história, nos dando um sinal, né, da história, uns pontos para que a gente venha interligar e meditar na palavra. E José teve o sonho das estrelas, da lua e do sol se encurvando para ele. Ele contou para Jacó. Jacó, não entendendo muito bem, mas guardou no seu coração. E a tipologia de José do Egito, que ele não é do Egito, mas para que a gente possa entender melhor a história, é a mesma de Jesus. Então Jesus teve a mesma história de José. E Deus constrói aí, né, na vida de Israel a sua história. E coloca os sinais, essa maravilha, esse grande sinal, né, nos astros, no céu, né, comparando toda a história que Deus escreve, né, essa totalidade de batalha e dos seus objetivos, da história de todo o povo. E aí a mulher entra como representando aqui essa mulher vestida do sol. Quem poderia ser? Se é Israel, se é Maria e se é a igreja. A mulher, ela pode ser Israel, também pode ser Maria e também pode ser igreja. Agora, por quê? Ao ponto que eu cheguei ao entendimento, porque cada um faz a sua interpretação, é que eu não peguei as referências que tem o sol em algumas passagens bíblicas. Não me atentei a isso, mas tudo bem. A gente sabe que o sol é a justiça de Deus, é o poder de Deus, é a proteção divina, é quem rege, é quem está no controle do mundo, é o sol. Então Deus mostra essa mulher vestida do sol, querendo dizer que ela está sobre uma proteção divina. Ela tem a luz, ela tem o poder de Deus, ela tem o controle de Deus, ela tem o Espírito Santo. Por isso que ela é Israel, ela é Maria e ela é a igreja. Em cada tempo diferente. No momento, a gente sabe que a igreja é que está com o poder do Espírito Santo. O mistério que o apóstolo Paulo sempre vem resgatando e lançando para nós entender, o mistério que é a igreja. Então a igreja não é como o homem pensa, não é como o ser humano pensa, não é como o mundo.
A igreja é um mistério, a igreja é oculto, a igreja é espiritual. Quando aconteceu a desobediência no Jardim do Éden, Deus tratou de preservar essa semente para que viesse salvar o mundo com vara de ferro e desse ao mundo condição de arrependimento. Guardado desde a fundação do mundo esse mistério, mas a palavra não diz. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então são palavras predestinadas, trazendo para o futuro que quando o Cordeiro viesse, que aqui foi atado em Abraão essas promessas, a circuncisão, os pactos, as alianças, para que viesse proteger, guardar essa semente, porque ela estava sendo perseguida pelo mal. O mal não queria, o mal ia frustrar os planos de Deus, não queria. Então essa semente veio da época de Jesus, essa semente nasceu, ali também nasceu o mistério da grande meretriz. Então a batalha sempre ali, Deus mostrando que o inimigo sempre se levanta. As estratégias do inimigo para se posicionar contra as coisas de Deus. Então o inimigo levou uma chaga mortal lá na cruz do Calvário, quando ele veio perseguir essa semente que matou, morte de cruz. Mas ele não imaginava que ali é onde era a derrota dele. O inimigo reinava na terra e reinava nos ares. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, dando a justificativa para todas as almas do mundo ser salvas. Aí ele vai pregar para os espíritos em prisão. Ele vai pega a chave da vitória lá no inferno. Porque o seu espírito é que vem trazendo o mistério que estava oculto. Então, para nós meditar e entender que o mistério do Espírito de Deus é esse aqui, o segredo foi revelado. O véu se rasgou de cima a baixo. Então, Deus revelou o que estava oculto desde a fundação do mundo. Porque o Cordeiro, desde a fundação do mundo, foi morto. Necessário que ele morresse para nascer esse plano de salvação, para resgatar toda a humanidade. E ali o Espírito Santo vai e tira a igreja de Deus do mundo, dos pagões, do desobediente, os gentios. Por isso que Deus abandonou o povo de antigamente para proteger em Noé aquelas 8 pessoas, aquela meia dúzia de pessoas, para poder essa semente chegar. Mesmo sabendo que ali em um deles tinha também, ia trazer o mal, a descendência do mal. Quando Jesus nasce, aí é perseguido pelo rei Herodes. E aqui aonde é a mulher vestida do sol. Maria, quando é visitada pelo Espírito Santo, ela passa a ser vestida do sol. Ela passa a ter a proteção divina. Ela já passa a ter a luz ao seu favor. Então quem está regendo ali é o sol, é o poder de Deus, o Espírito Santo. E ela passa no verso 2, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Então, a dificuldade que Maria teve é a mesma história de Israel. Essa perrengue que Israel passou para trazer esse filho. Então Maria representa Israel fiel, a nação de Israel fiel,
porque Maria era convicta, virtuosa, Maria cheia de graça, Maria tinha o poder de Deus, Maria tinha a proteção divina, tinha a luz. Maria passou a ser a primeira mulher a chamar o meu Senhor e Salvador. Aqui começa o movimento de Israel fiel, vestida do sol, a mulher, a nação, e passa, no momento que Jesus morre, vem a sua igreja. Então, Maria, mais do que digna, ser a primeira, a mulher igreja. Então é o modelo da igreja Maria. E a igreja passa a receber o mistério que estava guardado, porque nós estávamos na proteção da lei, a lei nos guardava. Mas aqui foi revelado. Por isso que é mistério, para que nós não venhamos conduzir as nossas vidas pelos nossos méritos. Nós não somos ninguém. Eu tenho a passagem de Gálatas, eu só me retenho em Gálatas porque existe em outros livros da Bíblia, mas eu me guardei só aqui em Gálatas o exemplo que Paulo está dando para nós de o que é o mistério para nós. No capítulo 1, ele foi arrebatado até o céu e ele recebeu. Então o apóstolo Paulo é o nosso apóstolo dos gentios, não desprezando os outros. E ele foi arrebatado e recebeu de Jesus a revelação, o mistério. Então ele passou a entender. E teve umas perrengues com o judaísmo, os judeus, nicolaítas, aqueles que queriam implantar os rituais, os costumes, as leis do Antigo Testamento, os cerimoniais, para o Novo Testamento. Então Paulo recebeu de Jesus Cristo o modelo que Jesus queria, que a igreja, que era pelo seu Espírito. E aí Paulo enfrentou todos eles, porque queria trazer o Velho Testamento para o Novo, os rituais, as 600 e poucas leis que tinha para seguir. E Jesus disse que não era mais necessário, porque todas essas leis, elas bem aqui foram cumpridas na cruz do Calvário. Então os rituais, circuncisão, sacrifício e muitos outros, a simbologia do azeite. Mas no azeite, ainda se pode ungir com azeite? Não é antibíblico, porque o Velho Testamento representa o azeite, as igrejas, os 7 cartiçais, dando o entendimento que no final ia ter azeite para ter luz, simbolizando as primícias. O azeite, o primeiro azeite que era tirado, era para servir o altar. Dando aí um exemplo para nós, que nós somos as primícias. Jesus é o primogênito. E todo aquele que nele crê também é as primícias. Os 24 anciões que estão lá diante do trono. Não tem essa coroa também, que está, a coroa de estrela da cabeça dessa mulher, representa as primícias. Aqueles que adoram, aqueles que têm estrela, têm luz própria. A lua que está debaixo dos pés dessa mulher não tem luz própria. O que significa? Israel caído, desobediente. Tanto serve para Israel como para os gentios. É para toda a humanidade. Representa essa lua caída. Todos os desobedientes, ele vai para o átrio, ele vai para o lado de fora, ele vai para o ranger de dentes, ele vai para a grande tribulação. Então essa estrela que está lá em cima, ela está rendendo, azeite de primeira.
É as primícias, representando os 24 anciões. Ah, mas só é 12 estrelas, lá é 24. Porque representa também os 144 mil, as 12 tribos. Então, se resume aí nas 12 estrelas, os 12 apóstolos. No momento, hoje, é a igreja que está vestida do sol. A partir de Maria, ela passou a ser vestida do sol. E daí começa a vir um Redentor. Maria representa toda a história de Israel, a dificuldade que Israel passou. Então se resumiu na mulher, na pessoa de Maria. Maria é representativamente a nação de Israel fiel, vestida do sol. E todos aqueles no passado que tiveram fé, como Abraão, foi imputado como justiça, aí é um mistério. Porque Abraão, como crente, ele intercedeu por todos os povos. E, inclusive, para nós pagãos, o gentio, que era uma oliveira desprezada, que vivia lá no vale, nós vivíamos em prisão. Nós estávamos em prisão pelos nossos pecados. Romanos 11:32, Deus colocou todo debaixo da desobediência. Quando Jesus veio, estava tanto o gentio em desobediência, como os israelitas. Aí ele dá a demonstração, um modelo, lá na parábola do bom samaritano. Nós que estava desprezado. Aí ele vai lá e ata as nossas feridas, alivia as dores, dá o refrigério, que é o vinho. Do mesmo jeito que aconteceu lá no Antigo Testamento, que tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala, os nossos pais foram batizados lá no Velho Testamento. O que o apóstolo Paulo quer dizer, os nossos pais? É por isso que em Gálatas aqui retrata que ele dá a demonstração. A nossa espiritualidade de fé é por fé, agora é por fé, é no Espírito. Não é nada pelas obras físicas. Aí o apóstolo Paulo diz, você é filho de Abraão pela carne ou pela fé? Aqui é onde o apóstolo Paulo vai instruindo os israelitas, porque ele era israelita da tribo de Benjamim. Então ele também fazia parte, ele era para ser cortado, a figueira foi cortada. Quando Jesus Cristo veio, procurou lá em Israel, comparando com a figueira, não tinha um fruto. Aí Jesus, mata aquela figueira, não, corta ela. Por isso que israelita é cortado. No plano agora é com a igreja, o Espírito Santo. Então depois é que vai retratar com Israel. O que significa isso? Todos os desobedientes vai por segundo, vai por ser o último. Tanto que ele diz, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Querendo dizer que nós éramos os últimos, passou a ser as primícias. Todo aquele que é obediente é as primícias. É aquele que vence, aqui lá no verso 11 aqui diz, no próprio capítulo 12, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O que é a palavra dos seus testemunhos? Quem viu Jesus Cristo ocularmente? Os 12 apóstolos. Então quem acredita que os 12 apóstolos, a fundação, deu a continuidade, a perfeição, para que viesse continuar as 7 igrejas, dando mais suporte para que os planos de Deus sejam perfeitos. Essa maravilha que diz aqui no versículo 12, capítulo 12. Então
E essa maravilha aqui, contada os astros, que é todas as obras de Deus é para a sua glória. Vem a tipologia de José, representando aí a Jesus Cristo que vinha. Então, a gente meditando, a gente vê que mataram os Israel, mataram os seus irmãos, mataram José, jogaram dentro de uma cova. José ressuscitou lá nos pagões, no povo, no Egito, no mundo. A mesma coisa, Jesus veio para os seus irmãos, para os israelitas, e seus irmãos mataram. E ele ressuscitou para onde? Para o mundo, para os pagões, que dando o seu espírito a condição e convencendo todas as almas do mundo, convertendo e apontando o dedo que há condição para todos se salvar, dando o entendimento de que Jesus é o Salvador. E assim vem trazendo a sua igreja do meio lá dentro do inferno, que está lá no vale, na situação inóspita. Romanos 11, 24, a oliveira brava que não dava fruto, estava lá no vale, precipício, no sol, no fogo. E aí, pelo esse fruto de fé, herdado de Abraão, Jesus enxeta na sua árvore, em si mesmo, abraça. E em Romanos 11, 25, cumpre a plenitude do gentil, a era da igreja, o plano do Espírito Santo. Quando completar o projeto do Espírito Santo, a plenitude do gentil, a igreja é selada. Aí termina aqui a era do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo vá sair da terra, como alguns relatam isso. É só uma questão de tempo. Cada um. A figueira foi cortada, entrou a videira. A videira vai ser selada, aí vai voltar de novo para a figueira. Aí cumpre-se Romanos 11, 26, todo Israel vai ser salvo. Por que ficou por último? Por causa da desobediência. Então, israelita é o nosso modelo, também nós como modelo deles. Por que Romanos 11, o apóstolo Paulo diz que eu sou um deles? Mas Deus não rejeitou Israel. Apenas Deus estava ali, apóstolo Paulo, querendo trazer ciúmes, para mostrar para os judeus que não é mais necessário o Velho Testamento, o ritual, os amuletos, como muitos fazem, até do azeite. Então não é esse de exagero, essas coisas não. Tudo com ordem e decência. Se vai ungir com azeite na igreja, com ordem e decência, acreditando que o Espírito Santo está em você. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele não ungia com azeite, ele ungia com as mãos para cima. É pela fé, é pela mansidão, é pelo o poder dos frutos do Espírito que está dentro de você. Não é nada mais empolgado. Como o ser humano muitas das vezes vai fazer uma oração, mostrando ali que ele é um homem de oração, um homem de Deus, isso, aquilo, outro. Às vezes a gente passa a estar equivocado, porque não é o homem que é santo, e sim, não é a oração que é santa, e sim é o homem que é santo. Então, para a gente meditar um pouco nas nossas orações, ela tem que ser do Espírito, nada de empolgação que não prevalece. Jesus Cristo fala das 10 virgens que estão dentro da igreja, as 5 desobedientes, o filho da desobediência, e as 5 prudentes, as 5 israelitas e 5 gentil, querendo dar uma demonstração que é o mesmo peso e a mesma medida. O inimigo vem sempre se posicionando para tragar essa criança, perseguir, para frustrar o plano de Deus. Então a luta, a totalidade é igual.
Só que o que faz uma diferença aí são as primícias, os frutos, a misericórdia, a fé, é que faz a diferença. Eles são iguais, mas isso é que destaca na frente e traz a salvação. Então é pela fé a salvação. Em Gálatas você pode ler que vem o apóstolo Paulo nos dando essa demonstração de que é pela fé. Nós não podemos, dentro da igreja, quando essas 10 estão mostrando aí, é que 10 são judaísmo, 10 são, faz ainda o judaísmo. Israelitas, são israelitas dentro da igreja. Mas só 5, que é a igreja prudente, é que faz a vontade de Deus, que são as primícias. Então, todos nós que entender as coisas de forma física, da nossa própria natureza, até mesmo a gente lendo a palavra de Deus da nossa própria natureza, entendendo da nossa natureza, está cortado. Então a representatividade de José do Egito ressuscitou lá no mundo. Jesus ressuscitou lá para o mundo. Então o seu espírito vem trazendo de toda a humanidade, desde Caim a Abel, convencendo todas as almas, aqueles que morreram lá no diluviano, também que morreram sem misericórdia. Foi lá a infinita misericórdia de Deus resgatando todas essas almas, dando e mostrando e apontando, conduzindo, convertendo que Jesus é o Salvador, desde Caim e Abel. Nós também, para o mundo moderno, nós estávamos em prisão, nós estávamos no pecado, mas Deus vem lá nos convertendo, o poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus morre, ele vai pregar em prisão. 1 Pedro 3, acho que 18, 19, fala a respeito disso. Então, é o projeto do Espírito Santo para salvar toda a humanidade. E essa coroa com 12 estrelas é as primícias. No momento é os apóstolos que estão no momento com a bola da vez. Depois vai voltar para a israelita. Tanto para a israelita como para o gentio, desobediente também. Todos os desobedientes aqui vai para o final, vai para a prova. Porque todas as promessas para Israel é de forma física. Por isso que o apóstolo Paulo estava trazendo aqui em Romano 11, causando ciúmes para eles, para que ele viesse entender que o plano de Deus agora é pelo Espírito. Não precisava mais os rituais do Antigo Testamento. E nós pegamos a história de Israel, servimos como exemplo para nós, não errar como ele, não desobedecer como eles. Essa lua representa todo o povo junto, desobediente. Esse sol, a mulher vestida de sol, representa todo o povo obediente. Tanto Israel, os patriarcas, a oliveira, como o gentio também. Então, o Apocalipse sempre vai misturando os dois povos na história, por isso que tem figurativo o Apocalipse. Ele sempre aqui, essa história dessa mulher, apontando para o fim, o resumo de tudo isso, a glória de Deus, porque aqui é uma glória de Deus, é o resultado de tudo. Às vezes a gente julga pelo o nosso tempo e a nossa visão ocular, e não pela visão espiritual. Aqui significa o final de tudo. O Apocalipse sempre nos aponta para o final. Então a lua, todos os desobedientes, tanto faz do passado como do futuro. E eles vão ficar para o átrio, lá em Apocalipse 11, o verso 1 e 2, fala do trono do altar e nos que nele adoram, significando que aí Deus, Jesus e as primícias, as 5 virgens prudentes, os 24 anciões que estão lá no trono rendendo graça,
Aqui ele faz um modelo para nós aqui na terra rendendo graça. E aquele que não estiver rendendo graça é os que estão com pensamento e entendimento equivocado e que não entenderam nada da Bíblia, que não são convertidos. Vai lá para o átrio, vai lá para o ranger de dentes, vai lá para a grande tribulação. Tanto a igreja desobediente como Israel desobediente. Então essa mulher, essa figura que mostra toda essa história, né? A perseguição de Israel, resumindo na pessoa de Maria. Maria teve ali a dificuldade para ter essa criança. Então Deus constrói em Maria a história de Israel, fiel, igreja. Depois que a igreja for selada na oliveira, a plenitude do gentio, Romanos 11, 25, aí vem Romanos 11, 26, a plenitude do israelita. Aí entra as duas testemunhas, que representam aí os dois povos, o Velho e o Novo Testamento, tá junto, as duas testemunhas. Aí eles vão converter, as duas testemunhas que vai entrar em ação quando o Espírito Santo terminou aqui, aí entra as duas testemunhas. Duas testemunhas vão pregar para israelitas vão se converter, vão render graça, vão chorar, vão pedir perdão. Aí eles vão se vestir do sol, aí ele vai ser enxertado na oliveira, vai render azeite. Então, as duas testemunhas vão converter, 3 anos e meio, que quando entrar as duas testemunhas, o vídeo está acabando, eu só tenho até 32 minutos.